Queridas irmãs, um bom dia. Hoje, terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. Depende de como você vai querer acolher este santo, né? Nós brasileiros falamos Santo Antônio de Lisboa, de Pádua e por aí, cada um tem uma devoção. Mas é dia de Santo Antônio, dia de pedirmos a sua intercessão nesse dia para cada um de nós. Ele que foi um verdadeiro pregador do Evangelho, que possamos pedir a mesma graça da pregação que Santo Antônio teve, peçamos para a nossa comunidade, para cada um de nós. Hoje, as leituras que a igreja nos oferece, a primeira leitura é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Deus é testemunha fiel de que a nossa palavra, a voz dirigida, não é sim e não. Pois o Filho de Deus, o Cristo Jesus, que vos anunciou, eu, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas unicamente sim. Todas as promessas de Deus encontraram nele o seu sim. Por isto por ele que dizemos amém a Deus para a glória de Deus. Aquele que nos fortalece convosco em Cristo e nos dá a unção de Deus, o qual nos marcou com um selo e colocou em nossos corações o penhor do Espírito Santo. Então, essa primeira leitura vai nos fazer um convite a termos um coração decidido. Tem uma passagem no Evangelho que diz que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. E é basicamente nessa mesma linha que São Paulo vai nos exortar. Primeiro ele começa dizendo, Deus é testemunha fiel de que a nossa palavra, a voz dirigida, não é sim e não. Ou seja, não existe um meio termo, mas devemos ter esse coração decidido que proclama a verdade, que proclama, sobretudo, um coração dócil e disponível. Aqui ele vai nos exortar que cada um de nós devemos anunciar unicamente o sim, né? Ele diz na primeira leitura, não foi sim e não, mas unicamente o nosso sim, o sim daquele que se lança na evangelização, se lança no ministério que é confiado. E hoje nós somos convidados a dar muitos sims ao longo do nosso dia, naquilo que Deus vai nos pedir, que às vezes ultrapassa a nossa capacidade humana de raciocínio, mas quando vem de Deus, quando é vontade de Deus, devemos ter um coração disponível como a Virgem Maria, que deu o seu sim, que disse o eis-me aqui. Então pensamos nesse dia essa graça, de fato, do coração dócil, um coração disponível, um coração livre, né, de qualquer amarra que nos impeça, né, livre de qualquer situações que nos aprisione, né, a palavra certa que eu queria encontrar é essa, livre de qualquer prisão que não nos permite dar o nosso sim na verdadeira liberdade. O salmo de hoje é o Salmo 118. Teus testemunhos são maravilhas, por isso eu os guardo. A descoberta das tuas palavras ilumina e traz discernimento aos simples. Abro minha boca e aspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Volta-te para mim, tem piedade de mim. É a justiça para os que amam o teu nome. Firma meus passos com tua promessa, e não deixes mal nenhum me dominar. Resgata-me da opressão do homem, e observarei teus preceitos. Ilumina a tua face para o teu servo, e ensina-me teus estatutos. Então, é um salmo muito belo desse dia, sobretudo que vai nos convidar a essa relação de intimidade com Deus. O salmista começa dizendo, teus testemunhos são maravilhas, por isso eu os guardo. Ele faz esse convite de guardarmos o testemunho que o Senhor deixou para cada um de nós, um testemunho de doação, de fidelidade, de amor ao outro, de sacrifício, de oferta, o testemunho da pregação, e nesse dia trazemos como intercessão Santo Antônio, esse testemunho do próprio Jesus, como ele, como Santo Antônio também foi esse pregador da palavra. Depois o Salmo diz, as descobertas das tuas palavras ilumina e traz discernimento aos simples. Então, para discernirmos, precisamos diariamente meditar na palavra do Senhor, nos debruçarmos sobre a tua palavra, para discernir qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Volta-te para mim, tem piedade de mim. É a justiça para os que amam o teu nome. Firma meus passos com tua promessa e não deixes mal nenhum me dominar. Então, firmemos os nossos passos, a nossa caminhada no Senhor, nos apoiemos sobre Ele e confiemos que o Senhor é o nosso protetor, é aquele que nos guarda, que nos protege e que não permite que nenhum mal nos aconteça.
E aquele que está à nossa frente, que nos cobre com a sua sombra, diz um dos salmos vai dizer, né? O Senhor é esse que cobre com a sua sombra poderosa sobre cada um de nós. O evangelho de hoje de São Mateus. Disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, eles glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Então, é um evangelho bem conhecido, né, onde vai ilustrar a importância de não nos escondermos, de não escondermos o nosso dom, de não colocarmos a lâmpada, não só do nosso dom, mas da nossa alma, que vai dizer debaixo do alqueire, mas ao contrário, a lâmpada foi feita para iluminar. Nós somos chamados a irradiar essa presença do Cristo. Não devemos esconder o dom, a graça que o Senhor deu a cada um de nós, e hoje o Senhor nos convida também a dar o nosso dom ao serviço da igreja, né? Não esconder o dom que te é dado, e o dom mais simples. Às vezes você diz, mas eu não tenho dom nenhum. Você tem o dom de acolher, o dom de sorrir, o dom do sorriso que acolhe outro. É um serviço na nossa igreja, é um serviço na nossa comunidade. Talvez você tenha o dom de ler, o dom de cantar, o dom de pregar, de dar o dom, né? O dom de simplesmente se fazer presente. Sabe aquela pessoa que tem a graça, o dom da presença, e quando ela não está no momento, a gente sente falta, porque ela por si só traz a presença, traz esse dom de ser presente, da alegria, da constância. Então, peçamos ao Senhor hoje essa graça de sermos um verdadeiro dom e, ao mesmo tempo, entender a importância de sermos esse sal da terra, esse que dá sabor, esse que traz a presença, a palavra de Deus aonde quer que nós cheguemos. E hoje nós temos como intercessão para cada um de nós Santo Antônio de Lisboa, como eu falei, ou de Pádua. Celebremos a memória do popular santo doutor da Igreja, que nasceu em Lisboa no ano de 1195 e morreu nas vizinhanças da cidade de Pádua, Itália, em 1231. Por isso é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. O seu nome de batismo era Fernando de Bulhões Taveira de Azevedo. Com 15 anos, ele entrou para a Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho e foi ordenado sacerdote com 24 anos de idade, encaminhando a carreira de filósofo e teólogo. Mas ao conhecer a família dos franciscanos, que não só o encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos, como também o arrastou para a vida inteira na santa pobreza, uma vez que também queria testemunhar Jesus com todas as forças. O santo decidiu-se por seguir os passos de Francisco e deixou a ordem dos agostinianos. Ele escolheu ser chamado de Antônio em veneração a Santo Antônio Anacoreta, no Egito. Logo que entrou na ordem franciscana, foi enviado para Marrocos. Ali, Antônio ficou tão doente que teve de voltar. Mas providencialmente, porque foi ao encontro do pobre de Assis, o qual lhe autorizou a ensinar aos frades as ciências que não atrapalhassem os irmãos de viverem o Santo Evangelho. Nesse sentido, Santo Antônio não fez muito, pois seu maior destaque foi na vivência e pregação do Evangelho, o que era confirmado por muitos milagres, além de auxiliar no combate às seitas dos catárogos, os quais isoladamente viviam uma falsa doutrina e pobreza. Ele atraía grandes multidões com as suas pregações, passava diversas horas no confessionário e reservava para si momentos de retiro em solidão. Sua popularidade era tamanha que imediatamente o seu sepulcro tornou-se metade de peregrinações que durante até nossos dias, os dias de hoje. Continuou vivendo para a pregação da palavra de Cristo, servindo a sua família franciscana, por meio da ocupação de altos cargos de serviço. Isso até morrer com 36 anos para esta vida e entrar para a vida eterna em 13 de junho de 1231. Reconhecido pela influência de Santo Agostinho, Antônio conjugou de modo original mente e coração,
pesquisa teórica e prática das virtudes e o estudo e oração. Então, olha só quantas virtudes e quantas graças Santo Antônio traz para cada um de nós. Talvez você só conheça ele como Santo Antônio casamenteiro, mas muito mais do que isso, né, do que apenas essa devoção popular, Santo Antônio é um verdadeiro pregador da palavra, né, um homem que realizou muitos milagres. Então, peçamos nesse dia a sua intercessão para cada um de nós. Primeiro, para o anúncio da palavra, não termos medo de anunciar e que ele nos inspire e nos ajude. Depois, esse santo que realizou grandes milagres, talvez o Senhor hoje precisa realizar uma obra na tua vida, pede a intercessão de Santo Antônio para que ele realize a graça que você deseja e que o Senhor deseja realizar por meio da sua intercessão. Então, tenhamos um belo dia neste dia e que Deus os abençoe.